Pai, eu serei seu advogado, disse o filho do homem pobre preso injustamente. Carlos Henrique Silva nunca imaginou que sua vida viraria de cabeça para baixo de uma hora para outra. O mecânico de 42 anos, conhecido por toda a vizinhança de São Bernardo do Campo como um homem honesto e trabalhador, estava agora sentado em uma cela fria, vestindo o uniforme laranja que marcava sua condição de detento. Foi quando seu filho Miguel, de apenas 9 anos, apareceu na sala de visitas vestindo um terno azul marinho emprestado do filho da vizinha, que era 3 números maior que o dele. O menino havia conseguido a roupa com Dona Aparecida, que ficou comovida ao saber que o garoto queria defender o pai. Pai, eu serei seu advogado, disse Miguel com a voz tremendo, mas os olhos cheios de determinação. Carlos sentiu o coração apertar. Como explicar para uma criança que a vida não funcionava assim? Como dizer que um menino de 9 anos não podia defender ninguém em um tribunal? Meu filho, você não entende. Isso não é um jogo. Eu estou sendo acusado de roubar peças da oficina onde trabalhei por 20 anos. O senhor Reinaldo tem documentos que provam que eu estava levando peças caras sem autorização. Mas, pai, eu sei que você nunca faria isso. A senhora Benedita da biblioteca me ajudou a entender algumas coisas sobre leis. E eu encontrei umas coisas estranhas nos papéis que a mamãe trouxe. Miguel puxou da mochila escolar um caderno todo rabiscado, com anotações feitas com lápis de cor. Suas pequenas mãos tremiam enquanto folheava as páginas. Olha aqui, pai. Essas datas não batem. No mesmo dia que eles dizem que você pegou uma bomba de combustível cara, você estava no hospital comigo quando eu quebrei o braço. Lembra? A gente tem até a pulseirinha do hospital. Carlos olhou para o filho, surpreso. Era verdade. Naquele dia 15 de março, ele havia passado 6 horas no pronto-socorro com Miguel, que havia caído da bicicleta. Como poderia estar roubando peças da oficina no mesmo horário? E tem mais, pai. A dona Rosa, que trabalha na cantina da oficina, me disse que o senhor Reinaldo andava nervoso nas últimas semanas. Ele brigou com o contador, o seu Osvaldo, por causa de uns números que não batiam. A mente de Carlos começou a funcionar. Osvaldo Mendes era o contador da oficina há 15 anos. Um homem tímido, de óculos grossos, que sempre pareceu honesto. Mas nas últimas semanas, Carlos havia notado que ele evitava conversar. Desviava o olhar quando se encontravam nos corredores. Miguel, como você conseguiu falar com a dona Rosa? Eu vou lá todos os dias depois da escola, pai. A mamãe está trabalhando tanto que nem percebe. Eu fico conversando com o pessoal, perguntando sobre você. Todo mundo diz que você é honesto, que nunca faria uma coisa dessas. Carlos sentiu os olhos marejarem. Sua esposa Teresa estava trabalhando em 3 empregos para conseguir pagar as contas desde que ele fora preso. Faxina de manhã, cuidadora de idosos à tarde e costura à noite. Mal tinha tempo para cuidar dos filhos. Miguel continuou folheando o caderno, mostrando desenhos e anotações que havia feito. Pai, eu anotei tudo o que o pessoal falou. O Joaquim, que trabalha no estoque, disse que nas últimas semanas algumas peças sumiam e apareciam com códigos diferentes. E o Jefferson, do setor de vendas, falou que o senhor Reinaldo mandou ele não conversar com ninguém sobre o movimento de peças. Meu filho, isso tudo pode ser verdade, mas eu tenho uma advogada. A doutora Patrícia está cuidando do meu caso. Pai, a doutora Patrícia está cuidando de 60 casos ao mesmo tempo. Ela mesma me disse quando eu fui falar com ela ontem. Ela não tem tempo de investigar direito. Por isso eu resolvi ajudar. Carlos ficou impressionado com a determinação do filho. Aquele menino que ainda brincava de carrinho e assistia desenho animado estava tentando desvendar um esquema que poderia mandar seu pai para a prisão por anos. E a mamãe sabe disso que você está fazendo? Miguel baixou a cabeça, constrangido. Não, pai. A mamãe está muito cansada. Ela chega em casa e vai direto dormir. A Júlia fica comigo, mas ela só tem 6 anos, não entende nada. Eu prometo que estou cuidando bem dela. O coração de Carlos se partiu ao imaginar seus 2 filhos pequenos cuidando um do outro, enquanto Teresa trabalhava até se esgotar e ele estava preso por algo que não fez. Querido ouvinte, se você está gostando da história,
Aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Durante as semanas seguintes, Miguel estabeleceu uma rotina. Depois da escola, passava na oficina de Reinaldo Santos, fingindo que estava apenas visitando o local onde o pai trabalhava. Conversava com os funcionários, fazia perguntas inocentes que uma criança faria, mas sempre anotando tudo em seu caderno. A oficina ficava numa rua movimentada do centro de São Bernardo do Campo, um lugar que Miguel conhecia bem. Desde pequeno, ia lá nos fins de semana para ficar com o pai quando Teresa trabalhava. Conhecia todos os funcionários, que o tratavam como um sobrinho. Foi numa dessas visitas que Miguel ouviu uma conversa que mudou tudo. Estava escondido atrás de uma pilha de pneus quando escutou Reinaldo falando ao telefone. Não posso cancelar agora. O Carlos já está preso. O plano funcionou. Osvaldo alterou todos os documentos como combinamos. Se alguém descobrir, é ele quem se dá mal, não eu. Miguel sentiu o coração disparar. Sem fazer ruído, tirou o celular antigo da mãe, que havia pegado emprestado com a desculpa de que precisava para um trabalho da escola, e começou a gravar. Você fez certo em aceitar nossa proposta, Osvaldo. Agora você é parte do esquema, não pode mais voltar atrás. Se alguém descobrir as vendas das peças sem nota fiscal, você está envolvido até o pescoço. Miguel gravou por 10 minutos até que Reinaldo desligou o telefone. Suas pequenas mãos tremiam quando parou a gravação. Ele havia descoberto algo importante, mas não sabia exatamente o que fazer com aquela informação. Naquela noite, foi até a biblioteca municipal, onde encontrou Dona Benedita, a bibliotecária que sempre o ajudava. Dona Benedita, se eu gravei alguém falando uma coisa importante, isso pode ajudar meu pai no julgamento? A mulher de 60 anos, que conhecia Miguel desde que ele aprendeu a ler, sentou-se ao lado dele com paciência. Miguel, isso depende de muitas coisas, mas o que você gravou exatamente? O menino contou tudo o que havia ouvido. Dona Benedita o escutou atentamente, fazendo algumas anotações. Você precisa levar isso para a advogada do seu pai. Ela saberá o que fazer. No dia seguinte, Miguel foi até o escritório da Defensoria Pública, onde trabalhava a doutora Patrícia Almeida. A mulher de 35 anos estava sobrecarregada, como sempre, com pilhas de processos em sua mesa. Miguel, filho, eu já expliquei que não posso atender você sem sua mãe presente. Doutora, por favor, só escuta isso aqui. É sobre meu pai. Patrícia suspirou, mas aceitou ouvir a gravação. À medida que escutava, seus olhos se arregalaram. Miguel, onde você conseguiu isso? Na oficina, doutora. Eu escutei o senhor Reinaldo falando. Isso pode ser muito importante, mas preciso analisar melhor. E preciso falar com sua mãe urgentemente. Naquela noite, quando Teresa chegou em casa depois do terceiro emprego, Miguel contou tudo o que havia descoberto. A mulher, exausta e preocupada, inicialmente ficou brava por ele ter feito tudo aquilo às escondas. Miguel, você é uma criança. Isso é perigoso. E se esse homem descobrir o que você está fazendo? Mamãe, eu não posso ficar parado vendo o papai sofrer por uma coisa que ele não fez. Você não viu como ele está magro, como está triste? Ele não está dormindo direito. Teresa abraçou o filho, sentindo orgulho e medo ao mesmo tempo. Aquele menino de 9 anos estava mostrando uma coragem que ela não sabia se tinha. No dia seguinte, Teresa faltou ao trabalho da manhã para acompanhar Miguel até a defensoria. Patrícia ouviu novamente a gravação, desta vez com mais atenção. Senhora Teresa, isso pode ser uma prova importante, mas preciso investigar mais. Vou pedir uma análise técnica da gravação e ver se posso usar isso no julgamento. Doutora, tem mais uma coisa, disse Miguel, tirando o caderno da mochila. Eu anotei tudo o que o pessoal da oficina falou e descobri que as datas dos documentos que acusam meu pai não batem com algumas coisas. Patrícia folheou o caderno, impressionada com a organização das anotações do menino. Apesar da letra infantil e dos desenhos coloridos, as informações estavam detalhadas e organizadas. Miguel, você pode ser pequeno, mas tem o instinto de um investigador. Isso aqui pode ajudar muito seu pai. Durante os dias seguintes, Patrícia trabalhou com as informações que Miguel havia coletado.
descobriu que realmente havia inconsistências nas datas dos documentos apresentados por Reinaldo. Mais do que isso, começou a suspeitar que havia um esquema maior por trás da acusação contra Carlos. Enquanto isso, Miguel continuava suas visitas à oficina. Numa tarde de quinta-feira, quando poucos funcionários estavam no local, ele conseguiu conversar sozinho com Osvaldo, o contador. O homem magro, de 52 anos, parecia nervoso e cansado. Quando viu Miguel, seus olhos se encheram de lágrimas. "Miguel, eu preciso conversar com você", disse Osvaldo, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. "O que foi, seu Osvaldo?" "Eu fiz uma coisa muito errada com seu pai. Eu alterei os documentos que o acusam." Miguel sentiu o coração acelerar, mas tentou manter a calma. "Por que o senhor fez isso?" "Porque o Reinaldo me ameaçou. Ele descobriu que eu estava com problemas no jogo, que devo muito dinheiro para gente perigosa. Ele disse que se eu não fizesse o que ele queria, ia me denunciar e eu perderia tudo." "Mas meu pai não fez nada errado, né?" Osvaldo balançou a cabeça com lágrimas nos olhos. "Seu pai é o homem mais honesto que eu conheço. Ele até mesmo me ajudou quando descobriu que eu estava com problemas. Me emprestou dinheiro sem cobrar juros, e eu paguei essa bondade prejudicando ele." Miguel segurou a mão do homem. "Seu Osvaldo, o senhor pode consertar isso. Pode falar a verdade para a doutora que está defendendo meu pai." "Eu tenho medo, Miguel. Se eu falar, o Reinaldo vai cumprir as ameaças. Mas se o senhor não falar, meu pai vai ficar preso por uma coisa que não fez, e nossa família vai acabar destruída." Osvaldo ficou em silêncio por alguns minutos, visivelmente em conflito interno. "Deixa eu pensar, Miguel. Preciso encontrar uma forma de fazer isso sem colocar minha família em risco também." Naquela noite, Miguel contou para a mãe sobre a conversa com Osvaldo. Teresa, que estava costurando para ganhar uns trocados extras, parou o trabalho e olhou para o filho. "Miguel, isso é muito perigoso. Se esse homem está envolvido em esquemas, pode ser arriscado para você." "Mamãe, eu entendo que tem risco, mas papai está sofrendo na prisão. Ontem, quando fui visitá-lo, ele disse que não está comendo direito, que não consegue dormir. Eu não posso deixar isso continuar." Teresa olhou para o filho de 9 anos, que estava tentando carregar o peso de uma situação que nem adultos conseguiriam lidar facilmente. Sentiu uma mistura de orgulho e preocupação. "Está bem, filho. Mas a partir de agora, você não faz mais nada sozinho. Eu vou falar com minha patroa da manhã, a dona Conceição. Ela já passou por problemas parecidos com o filho dela e pode nos aconselhar." No dia seguinte, Teresa conversou com Conceição Ferreira, uma senhora de 70 anos para quem fazia faxina há 2 anos. Conceição era uma mulher sábia, que havia criado 4 filhos sozinha depois que o marido a abandonou. "Teresa, esse menino tem uma coragem que poucos adultos têm, mas ele não pode enfrentar isso sozinho. Vocês precisam de ajuda." "Dona Conceição, eu não sei mais o que fazer. Estou trabalhando tanto que mal vejo meus filhos. Não tenho dinheiro para contratar um advogado particular." "Teresa, minha filha, às vezes a solução está mais perto do que imaginamos. Eu tenho uma amiga, a Dirce, que trabalhou durante anos no fórum. Ela conhece muita gente, pode nos ajudar a entender melhor como funciona o sistema." Na mesma tarde, Teresa e Miguel foram conhecer Dirce Santana, uma mulher de 65 anos que havia se aposentado depois de trabalhar 30 anos como escrivã no Fórum de São Bernardo do Campo. Dirce ouviu toda a história atentamente, fazendo perguntas pontuais que mostravam seu conhecimento do sistema judiciário. "Vocês estão no caminho certo, mas precisam ser muito cuidadosos. Esse tipo de esquema geralmente envolve mais pessoas do que imaginamos. Se o Reinaldo está conseguindo forjar documentos e intimidar funcionários, ele pode ter conexões perigosas." "O que a senhora acha que devemos fazer?" perguntou Teresa. "Primeiro, precisamos proteger o Osvaldo. Se ele decidir falar a verdade, ele vai precisar de proteção. Segundo, precisamos coletar mais evidências antes que o Reinaldo desconfie que vocês descobriram alguma coisa." Miguel tirou o caderno da mochila e mostrou para Dirce todas as anotações que havia feito. "Miguel, você fez um trabalho impressionante. Mas agora precisamos ser mais estratégicos. Vou te ensinar algumas coisas que podem ajudar." Durante 2 horas,
Dirce explicou para Miguel como funcionava o sistema judiciário, quais tipos de evidência eram mais importantes e como ele poderia ajudar sem se colocar em risco. A coisa mais importante, Miguel, é que você não pode mais ir sozinho à oficina. A partir de agora, qualquer informação que precisarmos coletar tem que ser feita de forma segura. Nos dias seguintes, com a orientação de Dirce, eles elaboraram um plano. Miguel continuaria indo à oficina, mas apenas nos horários de movimento, quando havia muitos funcionários por perto. Teresa acompanharia o filho sempre que possível, usando os intervalos entre os trabalhos. Foi numa dessas visitas que eles descobriram algo surpreendente. Joaquim Santos, funcionário do estoque há 10 anos, procurou Miguel discretamente. Miguel, eu preciso falar com você e sua mãe, mas não aqui. Vamos nos encontrar na praça em frente à escola amanhã às 6 da tarde. No dia seguinte, Teresa e Miguel foram ao encontro de Joaquim. O homem de 45 anos estava visivelmente nervoso. Eu não aguento mais ver o Carlos sofrendo por uma coisa que eu sei que ele não fez. Preciso contar uma coisa para vocês. O que é, seu Joaquim? Perguntou Teresa. Eu vi o Reinaldo e o Osvaldo conversando sobre como iam incriminar seu marido. Foi 2 semanas antes da prisão dele. Eles estavam no depósito, achando que ninguém estava ouvindo. Miguel tirou o caderno e começou a anotar tudo o que Joaquim estava falando. O Reinaldo disse que precisava arranjar um culpado para as peças que estavam sumindo, porque a empresa que compra dele estava começando a fazer perguntas. E seu marido era perfeito, porque sempre questionava algumas coisas estranhas que aconteciam na oficina. Por que o senhor não falou isso antes? Perguntou Teresa. Porque eu tenho família, Teresa. Tenho 3 filhos para criar. E o Reinaldo deixou claro que se alguém falasse alguma coisa, ia ter problemas sérios. Mas agora o senhor está disposto a falar? Sim, porque eu não consigo mais dormir sabendo que um homem honesto está preso por causa da minha covardia. E vendo esse menino lutando pelo pai dele, eu me sinto envergonhado de não ter coragem. Joaquim contou que havia várias irregularidades na oficina que ele havia presenciado. Peças que saíam sem nota fiscal, alterações nos códigos de estoque e pressão sobre os funcionários para não questionarem nada. Tem mais uma coisa, disse Joaquim, tirando um papel do bolso. Eu anotei algumas coisas que vi. Datas, números de peças, conversas que escutei. Guardei tudo porque sabia que um dia isso poderia ser importante. Teresa pegou o papel com as mãos tremendo. Eram informações detalhadas que poderiam ajudar muito na defesa de Carlos. Seu Joaquim, o senhor pode repetir tudo isso para a advogada do meu marido? Posso sim, Teresa. Já passou da hora de fazer a coisa certa. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Na semana seguinte, Patrícia organizou uma reunião com todas as pessoas que haviam se disposto a ajudar. Na pequena sala da Defensoria Pública estavam Teresa, Miguel, Joaquim, Osvaldo, que finalmente havia decidido colaborar, e Dona Dirce, que estava assessorando a família. Pessoal, com todas essas informações temos uma chance real de provar a inocência do Carlos. Mas precisamos estar preparados para o que pode acontecer, disse Patrícia. Osvaldo estava visivelmente nervoso. O contador havia trazido documentos originais que mostravam como os registros haviam sido alterados. Doutora, eu tenho todas as versões originais dos documentos. Guardei tudo no meu computador pessoal porque sabia que um dia isso poderia ser necessário. Aqui estão os arquivos reais, antes de eu fazer as alterações que o Reinaldo pediu. Patrícia examinou os documentos, comparando com as versões que haviam sido apresentadas como evidência contra Carlos. Isso é perfeito, Osvaldo. Com isso, podemos provar que houve manipulação de evidências. Mas você está preparado para assumir as consequências de ter participado do esquema? Estou, doutora. Não posso mais viver com esse peso na consciência. E se precisar pagar pelo que fiz, vou pagar. Mas não vou deixar um homem inocente ser condenado. Miguel, que estava ouvindo tudo atentamente, se virou para Osvaldo. Seu Osvaldo, eu não estou bravo com o senhor. Eu sei que o senhor foi forçado a fazer isso.
O importante é que agora o senhor está fazendo a coisa certa. Osvaldo sorriu para o menino, com lágrimas nos olhos. Miguel, você tem uma sabedoria que muitos adultos não têm. Seu pai deve estar muito orgulhoso de você. Patrícia organizou toda a documentação e marcou uma audiência urgente com o juiz. Mas no dia anterior à audiência, algo inesperado aconteceu. Reinaldo Santos descobriu que Osvaldo estava colaborando com a defesa de Carlos. Na manhã de sexta-feira, apareceu na casa de Teresa com 2 homens que ela não conhecia. Teresa, você precisa parar com essa palhaçada do seu filho. Se vocês continuarem mexendo onde não devem, as consequências podem ser sérias. Miguel estava na escola, mas Júlia, de 6 anos, estava em casa com uma vizinha que cuidava dela. Teresa sentiu o coração acelerar de medo, mas tentou manter a calma. Senhor Reinaldo, eu não sei do que o senhor está falando. Não se faça de boba, Teresa. Sei que vocês andaram conversando com meus funcionários, coletando informações. Isso vai parar agora, ou vocês vão se arrepender. A vizinha que estava cuidando de Júlia, Dona Marlene, uma senhora de 70 anos, não se intimidou. Reinaldo Santos, eu conheço você desde que era menino. Sua mãe, coitada, deve estar se revirando no túmulo vendo o que você se tornou. Saia da minha vista antes que eu chame a vizinhança toda aqui. Reinaldo e os 2 homens foram embora, mas não antes de dar um último aviso. Teresa, você tem até amanhã para convencer seu filho a parar com essa investigação. Senão as consequências vão ser para toda a família. Quando Miguel chegou da escola e soube o que havia acontecido, ficou muito preocupado, mas não demonstrou medo. Mamãe, isso só prova que estamos no caminho certo. Se ele veio aqui ameaçar a gente, é porque está com medo. Miguel, isso está ficando perigoso. Talvez seja melhor parar. Não, mamãe. Se pararmos agora, papai vai continuar preso e esse homem vai continuar fazendo coisas erradas. Amanhã é a audiência. A gente já chegou muito longe para desistir agora. Teresa olhou para o filho de 9 anos, que estava mostrando uma coragem que ela não sabia se tinha. Decidiu que não ia deixar que as ameaças impedissem a busca pela justiça. Está bem, Miguel, mas a partir de agora, não saímos de casa sozinhos. E vamos pedir para a dona Dirce e a dona Conceição ficarem com a gente hoje à noite. Naquela noite, a casa pequena da família Silva estava cheia. Além de Teresa, Miguel e Júlia, estavam lá dona Dirce, dona Conceição, dona Marlene e ainda 2 vizinhos homens que se ofereceram para fazer segurança. Teresa, minha filha, amanhã vai ser um dia muito importante. Vocês precisam estar preparados para qualquer coisa, disse dona Dirce. Miguel estava revisando suas anotações no caderno, preparando-se para o dia seguinte. Dona Dirce, a senhora acha que o juiz vai acreditar em mim? Miguel, filho, você tem evidências, tem testemunhas e tem a verdade do seu lado. Isso é mais do que muitos advogados conseguem juntar em casos complicados. Na manhã da audiência, Miguel acordou cedo e vestiu novamente o terno azul emprestado. Teresa havia conseguido que dona Conceição ajustasse um pouco o tamanho. Então agora ficava melhor no menino. Antes de sair de casa, Miguel foi até o espelho e respirou fundo. Pai, hoje eu vou conseguir provar sua inocência. Eu prometo. No fórum, havia uma pequena multidão esperando. Vários funcionários da oficina haviam comparecido para apoiar Carlos. Alguns para testemunhar a favor, outros apenas para acompanhar. Quando Carlos entrou na sala de audiências, vestindo o uniforme laranja, seus olhos se encontraram com os de Miguel. O menino acenou para o pai e mostrou o caderno, indicando que estava preparado. O juiz, Dr. Roberto Fernandes, um homem de 50 anos com bastante experiência em casos trabalhistas, observou a movimentação na sala. Este é um caso peculiar, disse o juiz. Temos aqui acusações de furto de peças, mas também alegações de que houve manipulação de evidências. Vou ouvir primeiro as testemunhas de defesa. Patrícia chamou Osvaldo como primeira testemunha. O contador estava muito nervoso, mas determinado a contar a verdade. Vossa Excelência, eu preciso confessar que alterei os documentos que incriminam o senhor Carlos Silva. Fiz isso sob ameaça do senhor Reinaldo Santos, que descobriu problemas pessoais meus e me chantageou.
O promotor público, Dr. Márcio Oliveira, interrompeu. Excelência, essa confissão pode ser uma tentativa de confundir o processo. Não há como comprovar que o Sr. Osvaldo está falando a verdade. Foi então que Patrícia apresentou os documentos originais que Osvaldo havia guardado. Vossa Excelência, aqui estão os arquivos originais, com as datas de criação e modificação. É possível verificar tecnicamente que houve alteração posterior nas evidências apresentadas contra meu cliente. O juiz examinou os documentos atentamente. Isso é muito sério. Se confirmado, indica manipulação de evidências, o que é um problema grave. Em seguida, Joaquim prestou depoimento contando tudo o que havia presenciado na oficina. Suas informações eram detalhadas e consistentes. Vossa Excelência, eu vi e ouvi conversas que provam que havia um esquema para incriminar o Sr. Carlos. Ele estava sendo usado como bode expiatório para esconder irregularidades maiores. Quando chegou a vez de Miguel falar, o juiz hesitou. Criança, você entende que este é um processo judicial sério? Você está preparado para responder algumas perguntas? Sim, senhor juiz. Eu estudei muito para ajudar meu pai. Miguel se aproximou do microfone e abriu seu caderno colorido. A diferença entre suas anotações infantis e a seriedade do ambiente era tocante. Senhor juiz, meu pai sempre me ensinou que a verdade é a coisa mais importante. Ele nunca mentiu para mim, e eu sei que ele não fez o que estão dizendo. O menino começou a apresentar suas descobertas de forma organizada, mostrando as inconsistências nas datas, os depoimentos que havia coletado e até mesmo a gravação que fizera de Reinaldo. Aqui está a gravação onde o Sr. Reinaldo admite que forjou os documentos contra meu pai, disse Miguel, entregando o celular para o oficial de justiça. Quando a gravação foi reproduzida na sala, um silêncio pesado se instalou. A voz de Reinaldo era clara, admitindo ter armado contra Carlos e envolvido Osvaldo no esquema. O promotor pediu para examinar as evidências apresentadas pela defesa. Depois de alguns minutos, se dirigiu ao juiz. Vossa Excelência, diante dessas evidências, o Ministério Público não tem mais como sustentar a acusação contra o réu Carlos Silva. Solicito o arquivamento do processo e a abertura de investigação contra o Sr. Reinaldo Santos por manipulação de evidências e falsa acusação. Reinaldo, que estava na sala acompanhado de seu advogado, ficou pálido. Tentou negar tudo, mas as evidências eram esmagadoras. O juiz bateu o martelo. Declaro Carlos Henrique Silva inocente de todas as acusações. Determino sua libertação imediata e a abertura de processo contra Reinaldo Santos pelos crimes descobertos nesta audiência. Miguel correu em direção ao pai, que estava sendo liberado das algemas. Pai e filho se abraçaram chorando, enquanto toda a sala aplaudia. Pai, eu consegui! Eu consegui provar que você é inocente. Meu filho, você não apenas me salvou, você me mostrou que criar um menino corajoso e determinado foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Teresa se juntou ao abraço da família com Júlia nos braços. Depois de meses de sofrimento, finalmente estavam juntos novamente. Mas a história não terminava ali. Nas semanas seguintes, a investigação sobre Reinaldo revelou um esquema muito maior do que imaginavam. Ele estava vendendo peças roubadas para outras oficinas e usando funcionários intimidados para manter o esquema funcionando. Osvaldo, apesar de ter colaborado com a justiça, foi condenado a prestar serviços comunitários e pagar uma multa. Mas não perdeu o emprego, já que o juiz considerou que ele havia agido sob coação. Joaquim foi promovido para supervisor do estoque na nova administração da oficina, que foi assumida pelos próprios funcionários com a ajuda de um sindicato local. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Carlos voltou para casa, mas não quis mais trabalhar na oficina que havia lhe causado tanto sofrimento. Com a ajuda de alguns amigos e usando a pequena indenização que recebeu por prisão injusta, decidiu abrir sua própria oficina mecânica. Miguel, você quer ser meu sócio? Brincou Carlos no dia em que inauguraram Oficina Silva em Filho. Pai, eu aceito, mas só depois que eu terminar a faculdade de Direito, respondeu Miguel sorrindo.
A pequena oficina ficava num galpão alugado no bairro onde moravam. Era simples, mas limpa e organizada. Carlos havia decidido que sua oficina seria diferente, baseada em honestidade e transparência total com os clientes. Miguel ajudava o pai depois da escola, organizando documentos, anotando os serviços realizados e até mesmo explicando para os clientes o que havia sido feito em seus carros. O menino havia desenvolvido uma habilidade impressionante para se comunicar com as pessoas. Miguel tem jeito para advogado mesmo, disse Dona Conceição, que havia se tornado uma espécie de avó postiça para as crianças. Ele explica as coisas de um jeito que qualquer pessoa entende. Teresa conseguiu reduzir a carga de trabalho. Como Carlos estava ganhando bem na oficina própria, ela pôde deixar um dos 3 empregos e ter mais tempo para cuidar dos filhos. Uma tarde, cerca de 6 meses depois do julgamento, Miguel estava na oficina ajudando o pai quando chegou uma visita inesperada. Era Patrícia, a defensora pública que havia defendido Carlos. Miguel, eu vim aqui fazer uma proposta para você. Que proposta, doutora? Você já pensou em participar de um programa de jovens talentos da Defensoria? Temos um projeto onde crianças e adolescentes com aptidão para o direito podem participar de atividades educativas. Miguel olhou para o pai, que sorriu orgulhoso. Doutora, eu aceito, mas só se não atrapalhar meus estudos e meu trabalho aqui com meu pai. Claro que não vai atrapalhar. Você pode participar aos sábados de manhã. Vamos te ensinar mais sobre direito, como funciona o sistema judiciário. E você pode ajudar outras pessoas que precisam de orientação jurídica básica. Carlos interrompeu o trabalho para abraçar o filho. Miguel, eu estou muito orgulhoso de você. Você não apenas me salvou, mas está usando o que aprendeu para ajudar outras pessoas. Nos meses seguintes, Miguel se tornou uma pequena celebridade no bairro. Várias pessoas vinham procurá-lo para pedir orientações sobre problemas jurídicos simples. Com a supervisão de Patrícia, ele ajudava as pessoas a organizarem documentos, entenderem seus direitos e procurarem a assistência adequada. Uma dessas pessoas foi Dona Neuza, uma senhora de 72 anos que estava sendo ameaçada de despejo pelo filho. Miguel, meu filho quer me tirar de casa e vender para pagar as dívidas de jogo dele. Ele disse que, como a casa está no nome dele, ele pode fazer o que quiser. Miguel ouviu a história atentamente, fazendo anotações em um novo caderno que havia ganhado de presente de Dona Dirce. Dona Neuza, a senhora sempre morou nessa casa? Sempre, meu filho. Faz 50 anos que moro lá. Meu falecido marido comprou quando meu filho ainda era pequeno. Mas quando ele cresceu, a gente passou a casa para o nome dele para evitar problemas de herança. E a senhora contribui para as despesas da casa? Contribuo, sim. Uso minha aposentadoria toda para pagar luz, água e ainda compro a comida. Miguel consultou alguns livros de direito que havia ganhado e conversou com Patrícia sobre o caso. Dona Neuza, a senhora tem direito a continuar morando na casa, mesmo ela estando no nome do seu filho. Isso se chama direito de habitação. Vou ajudar a senhora a procurar um advogado especializado. O caso de Dona Neuza foi resolvido favoravelmente e ela pôde continuar morando em sua casa. O filho foi obrigado pela justiça a respeitar o direito da mãe. Miguel, você salvou minha casa. Como posso te agradecer? Dona Neuza, a senhora não precisa me agradecer. Ajudar as pessoas é uma coisa boa de fazer. Meu pai me ensinou isso. A história de Miguel começou a se espalhar para além do bairro. Um jornalista local soube do caso e decidiu fazer uma matéria sobre o menino que havia salvado o pai e agora ajudava outras pessoas com problemas jurídicos. Miguel, como um menino de 9 anos, conseguiu desvendar um esquema que enganou até adultos? Perguntou o jornalista durante a entrevista. Eu acho que foi porque eu não desisti. Quando você tem certeza de que uma coisa é errada, você tem que lutar para consertar. E eu tinha certeza de que meu pai não fez o que estavam dizendo. E qual é seu plano para o futuro? Eu quero ser advogado de verdade. Quero defender pessoas como meu pai, que são honestas, mas às vezes precisam de ajuda para provar isso. A matéria foi publicada no jornal local e ganhou repercussão nas redes sociais. Miguel começou a receber cartas de pessoas de outros estados
contando histórias parecidas e pedindo conselhos. Uma dessas cartas veio de uma menina de 12 anos de Recife, cujo pai também havia sido acusado injustamente de roubo no trabalho. "Pai, posso ajudar essa menina?" perguntou Miguel, mostrando a carta para Carlos. "Claro, filho, mas você vai fazer isso através da doutora Patrícia para fazer tudo certinho." Com a ajuda de Patrícia, Miguel começou a orientar outras crianças e famílias em situações parecidas. Não resolvia os casos diretamente, mas ajudava as pessoas a se organizarem e procurarem a assistência adequada. Um ano depois do julgamento que mudou suas vidas, a família Silva estava muito diferente. Carlos tinha uma oficina próspera. Teresa havia voltado a estudar à noite para terminar o ensino médio. Júlia estava bem na escola e Miguel havia se tornado uma inspiração para outras crianças. Numa tarde de sábado, enquanto organizavam as ferramentas na oficina, Carlos puxou uma conversa séria com o filho. "Miguel, você ainda se lembra de como tudo começou?" "Claro, pai. Eu nunca vou esquecer do dia que te vi na prisão e decidi que ia te ajudar." "E você não teve medo?" Miguel pensou por alguns segundos antes de responder. "Eu tive medo, sim, pai, mas eu tive mais medo de perder você. Medo de nossa família se acabar. Então eu decidi que o medo de perder você era maior que o medo de tentar te ajudar." Carlos abraçou o filho, emocionado. "Zé, você sabe que me ensinou coisas que eu nem sabia que existiam, né?" "Como assim, pai?" "Você me ensinou que às vezes a gente precisa confiar nas pessoas certas, que a verdade sempre aparece, mesmo quando demora, e que nunca devemos desistir quando sabemos que uma coisa é certa." Miguel sorriu, continuando a organizar as ferramentas. "Pai, eu aprendi tudo isso com você. Você sempre me ensinou a falar a verdade, a ajudar as pessoas, a não desistir das coisas importantes." "É, meu filho. Mas você pegou esses ensinamentos e fez coisas que eu nunca imaginei que eram possíveis." Naquele fim de tarde, enquanto fechavam a oficina, Miguel e Carlos caminharam juntos para casa. O menino havia crescido muito naquele ano, não só fisicamente, mas em sabedoria e maturidade. "Pai, posso te perguntar uma coisa?" "Claro, filho." "Você ficou bravo comigo por ter feito tudo aquilo escondido no começo?" Carlos parou de caminhar e olhou para o filho. "Miguel, eu fiquei preocupado porque você estava correndo riscos. Mas bravo, nunca. Eu fiquei foi orgulhoso de ter um filho corajoso como você. E se não tivesse dado certo? E se eu não tivesse conseguido provar sua inocência?" "Meu filho, o fato de você ter tentado já valia tudo. Saber que meu filho acreditou em mim quando nem eu mesmo acreditava mais, foi o que me deu força para aguentar aqueles meses difíceis." Quando chegaram em casa, Teresa estava preparando o jantar com a ajuda de Júlia. A casa pequena estava cheia de vida e alegria, muito diferente dos meses sombrios que haviam passado. "Como foi o dia na oficina?" perguntou Teresa. "Foi bom, mãe. Ajudei o pai a consertar 3 carros e ainda organizei a papelada", respondeu Miguel. "E você, Carlos, como estão os negócios?" "Cada dia melhor, Teresa. Hoje um cliente me indicou para o irmão dele. O pessoal está confiando no nosso trabalho." Durante o jantar, Miguel contou sobre uma carta que havia recebido de uma família do interior de São Paulo que conseguiu resolver um problema parecido seguindo suas orientações. "Miguel, você está virando um advogado famoso", brincou Júlia. "Eu não sou advogado ainda, Júlia, mas um dia vou ser." "E quando você for advogado de verdade, vai continuar ajudando pessoas pobres como a gente?" Miguel olhou para a irmã com carinho. "Claro, Júlia. É para isso que eu quero ser advogado. Para ajudar pessoas que precisam de justiça, mas não têm dinheiro para pagar." Teresa olhou para os 2 filhos e para o marido. Depois de tanto sofrimento, finalmente tinha sua família completa e unida novamente. "Vocês sabem que somos muito sortudos, né?" disse Teresa. "Como assim, mãe?" perguntou Miguel. "Porque nem todas as histórias como a nossa terminam bem. A gente conseguiu provar a verdade, mas tem muita gente que não consegue. É por isso que eu vou continuar ajudando, mãe, para que mais histórias terminem bem como a nossa." Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Carlos e Teresa conversaram na pequena sala de estar. "Carlos, você acredita no que esse menino conseguiu fazer?" "Às vezes parece um sonho, Teresa.
quando eu estava naquela cela, achei que nossa vida tinha acabado. Que nossas crianças iam crescer com a vergonha de ter um pai bandido. E agora? Agora eu sei que temos um filho especial. Não só o Miguel, mas a Júlia também. Ela pode ser pequena, mas a forma como apoiou o irmão durante tudo isso foi impressionante. Você acha que o Miguel vai mesmo ser advogado? Carlos sorriu, olhando para a porta do quarto onde Miguel dormia. Teresa, esse menino pode ser qualquer coisa que ele quiser, mas eu tenho certeza de que, seja o que for, ele vai usar para ajudar as pessoas. Alguns meses depois, Miguel recebeu um convite especial. A Defensoria Pública estava organizando um evento sobre acesso à justiça e queria que ele contasse sua história. Miguel, você quer participar? Perguntou Patrícia. Eu posso falar sobre como é importante não desistir quando a gente sabe que uma coisa é certa. Pode falar sobre o que você quiser, Miguel. Sua história pode inspirar outras pessoas. No dia do evento, Miguel subiu no palco vestindo o mesmo terno azul, que agora já estava do tamanho certo depois de alguns ajustes. Na plateia estavam seu pai, sua mãe, Júlia, Dona Dirce, Dona Conceição e várias outras pessoas que o haviam apoiado durante aqueles meses difíceis. Meu nome é Miguel Silva, tenho 10 anos e quero contar para vocês como salvei meu pai da prisão, começou o menino. Durante 20 minutos, Miguel contou sua história com a naturalidade de uma criança, mas com a sabedoria de quem havia vivido experiências que muitos adultos nunca viveram. O que eu aprendi é que a verdade pode estar escondida, mas ela sempre existe. E se a gente procurar direito com paciência e coragem, a gente sempre consegue encontrar ela, disse Miguel, concluindo sua fala. A plateia se levantou para aplaudir. Várias pessoas tinham lágrimas nos olhos, tocadas pela história daquele menino corajoso. Depois do evento, várias pessoas se aproximaram para conversar com Miguel. Uma delas era um advogado famoso de São Paulo que havia sido convidado para o evento. Miguel, você tem um talento natural para o direito. Se quiser, posso te ajudar com seus estudos quando você for mais velho. Obrigado, doutor, mas eu quero estudar para ser um advogado que ajuda pessoas pobres como a doutora Patrícia. O advogado sorriu impressionado com a resposta. Miguel, qualquer tipo de advogado que você quiser ser, tenho certeza de que será um excelente profissional. 2 anos depois, quando Miguel estava com 12 anos, ele recebeu uma notícia que o deixou muito feliz. Havia sido aprovado em uma bolsa de estudos integral para uma das melhores escolas particulares de São Bernardo do Campo. Miguel, essa bolsa vai te ajudar muito a se preparar para ser advogado, disse Teresa, abraçando o filho. Mãe, eu estou feliz, mas também um pouco preocupado. Por quê, filho? Porque eu não quero me esquecer de onde eu vim. Não quero virar uma pessoa que só pensa em ganhar dinheiro e esquece de ajudar quem precisa. Carlos, que estava ouvindo a conversa, se aproximou dos dois. Miguel, você nunca vai esquecer quem você é. Isso está na sua natureza. Você pode estudar na melhor escola, na melhor universidade, mas você sempre vai ser o menino que teve coragem de lutar pelo que é certo. É verdade, pai? É verdade, meu filho. E sabe por quê? Porque você não aprendeu a ser corajoso nos livros. Você aprendeu vivendo, sofrendo, lutando. Isso não se esquece. No primeiro dia na escola nova, Miguel estava nervoso. Era um ambiente muito diferente do que estava acostumado. Os outros alunos tinham roupas caras, materiais novos e falavam sobre coisas que ele não conhecia. Mas durante a aula de educação cívica, quando a professora começou a falar sobre direitos e deveres dos cidadãos, Miguel se sentiu em casa. Alguém pode dar um exemplo de como um cidadão comum pode lutar por seus direitos? Perguntou a professora. Miguel levantou a mão timidamente. Professora, posso contar uma história real? Claro, Miguel. O menino contou uma versão resumida de sua história. Quando terminou, a sala estava em silêncio. Miguel, essa é uma história impressionante. Você realmente fez tudo isso? Perguntou a professora. Fiz sim, professora, com a ajuda de muitas pessoas boas. Um dos colegas, filho de um empresário importante da cidade, se aproximou de Miguel no recreio. Miguel, sua história é muito legal. Você pode me ensinar algumas coisas sobre direito? Claro, mas por quê?
porque meu pai às vezes tem problemas na empresa dele e eu quero entender melhor essas coisas. Miguel percebeu que, mesmo em um ambiente diferente, ainda podia usar seu conhecimento para ajudar pessoas. Durante os anos seguintes, Miguel se destacou na escola não apenas pelas notas, mas por sua capacidade de liderança e por sempre estar disposto a ajudar os colegas com problemas diversos. Quando tinha 15 anos, criou um grupo de estudos sobre direitos na escola, onde ensinava outros adolescentes sobre direitos básicos dos consumidores, direitos trabalhistas e como procurar ajuda legal quando necessário. Miguel, você já está advogando antes mesmo de se formar, brincou Patrícia durante uma de suas visitas à Defensoria Pública, onde ele continuava participando como voluntário. Doutora, eu acho que ensinar as pessoas sobre seus direitos é tão importante quanto defendê-las no tribunal. Você está certo, Miguel. Prevenção é sempre melhor que remédio. Aos 17 anos, Miguel prestou vestibular para Direito em 3 universidades públicas. Foi aprovado em todas, ficando em primeiro lugar na Universidade de São Paulo. Miguel, você conseguiu! Gritou Júlia, que agora tinha 13 anos e também sonhava em seguir a carreira jurídica inspirada pelo irmão. Conseguimos, Júlia. Isso aqui é vitória de toda a nossa família. Carlos, que agora tinha uma oficina com 4 funcionários e era respeitado em toda a região, abraçou o filho com orgulho. Miguel, você lembra daquele dia no tribunal quando você disse que ia ser advogado? Lembro, pai. Eu acreditei em você naquele dia, mas nem imaginava que chegaria tão longe. Pai, eu só cheguei até aqui porque você me ensinou a nunca desistir e a sempre lutar pelo que é certo. Durante os 5 anos da faculdade de Direito, Miguel se especializou em Direito Penal e Direito do Trabalho. Fez estágios na Defensoria Pública e em escritórios que atendiam pessoas de baixa renda. No último ano da faculdade, defendeu sua monografia sobre o papel da família e da comunidade na busca por justiça, usando sua própria história como estudo de caso. Miguel, sua monografia é um exemplo de como experiências pessoais podem se transformar em conhecimento acadêmico relevante, disse seu orientador. Professor, eu sempre soube que queria transformar o que vivi em algo que pudesse ajudar outras pessoas. Quando se formou, aos 22 anos, Miguel já tinha uma oferta de trabalho na Defensoria Pública de São Paulo. Mas antes de aceitar, quis fazer uma conversa séria com a família. Pessoal, eu preciso decidir uma coisa importante, disse Miguel durante o jantar em família. O que é, filho? Perguntou Teresa. Eu recebi uma proposta de um escritório particular muito bom. Eles oferecem um salário 5 vezes maior do que a Defensoria Pública. Carlos e Teresa se entreolharam preocupados. E o que você quer fazer? Perguntou Carlos. Eu quero trabalhar na Defensoria, mas queria saber a opinião de vocês. Sei que com o salário maior, eu poderia ajudar mais nossa família financeiramente. Júlia, que agora estava com 19 anos e cursava Direito também, interrompeu. Miguel, você não pode esquecer por que quis ser advogado. É verdade, filho, disse Teresa. Você sempre quis ajudar pessoas como nós. Não mude isso agora. Carlos se levantou e abraçou o filho. Miguel, nós já temos tudo o que precisamos. A oficina vai bem, a casa é nossa, as meninas estão estudando. Você pode fazer o que seu coração mandar. Então está decidido. Vou trabalhar na Defensoria Pública. No primeiro dia de trabalho como defensor público, Miguel foi designado para um caso que o emocionou profundamente. Era a defesa de um homem de 45 anos, pai de 3 filhos, acusado de roubo no local de trabalho. Doutor Miguel, eu juro que não fiz nada. Alguém está me armando, disse o cliente durante a primeira conversa. Miguel olhou para aquele homem e viu reflexos de sua própria história. Senhor Antônio, eu acredito no Senhor e vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para provar sua inocência. Durante 3 meses, Miguel trabalhou no caso com a mesma determinação que havia mostrado quando era criança. Investigou, coletou evidências, ouviu testemunhas e descobriu que realmente havia um esquema para incriminar seu cliente. No dia do julgamento, quando o juiz declarou Antônio inocente, o homem abraçou Miguel chorando. Doutor, como posso agradecer o que o senhor fez por mim?
Senhor Antônio, agradeça sendo um bom pai para seus filhos. É isso que importa. Depois da audiência, Miguel ligou para Carlos. Pai, consegui inocentar meu primeiro cliente. Parabéns, meu filho. Como foi? Foi igual àquela vez que você foi inocentado. A verdade apareceu. Só precisava de alguém que acreditasse nela. Miguel, você me orgulha todos os dias. Pai, eu tenho uma coisa para te contar. O que é, filho? O filho do meu cliente estava na audiência hoje. Um menino de 8 anos que me lembrou muito de mim quando era pequeno. Ele me agradeceu por ajudar o pai dele. E o que você sentiu? Senti que tudo fez sentido, pai. Tudo que a gente passou, toda a luta que tivemos, foi para chegar até esse momento. 10 anos depois, Miguel havia se tornado um dos defensores públicos mais respeitados do Estado. Havia inocentado centenas de pessoas, muitas delas em situações parecidas com a que sua família havia vivido. Júlia também se formou em Direito e abriu um escritório próprio, mas sempre reservava tempo para casos pro bono, ajudando pessoas que não podiam pagar por assistência jurídica. Carlos, agora com 55 anos, havia expandido a oficina e empregava 12 pessoas. Era conhecido como um dos mecânicos mais honestos da região. Teresa havia terminado o ensino médio e depois fez um curso técnico em administração. Ajudava Carlos a gerenciar a oficina e ainda encontrava tempo para fazer trabalho voluntário em uma creche do bairro. Numa tarde de domingo, a família estava reunida para o almoço semanal que havia se tornado tradição. Estava todo mundo lá. Carlos, Teresa, Miguel, Júlia, Dona Dirce, que havia se tornado praticamente um membro da família, e até Joaquim, que havia virado um grande amigo depois de tudo que passaram juntos. Miguel, você se lembra de quando era pequeno e dizia que ia ser advogado para defender pessoas como nosso pai? Perguntou Júlia. Lembro perfeitamente, respondeu Miguel sorrindo. Você imaginou que ia conseguir ajudar tanta gente? Miguel olhou ao redor da mesa, vendo todas aquelas pessoas que haviam sido importantes em sua jornada. Júlia, eu nunca imaginei que ia conseguir ajudar tantas pessoas, mas também nunca imaginei que ia receber tanta ajuda quanto recebi. Carlos levantou o copo de refrigerante. Pessoal, eu quero fazer um brinde. Ao quê, pai? Perguntou Miguel. A coragem. A coragem de um menino de 9 anos que não desistiu quando todos os adultos achavam que não havia mais jeito. E a sorte de ter encontrado pessoas boas no caminho. Todos levantaram seus copos. A coragem, disseram em coro. Depois do almoço, Miguel e Carlos foram até a oficina para conversar sozinhos, como faziam periodicamente. Pai, posso te fazer uma pergunta que sempre quis fazer? Claro, filho. Você chegou a acreditar que podia ser condenado? Teve momentos em que perdeu a esperança. Carlos pensou por alguns segundos antes de responder. Tive sim, Miguel. Principalmente à noite, quando estava sozinho na cela. Às vezes eu achava que não ia conseguir provar minha inocência. E o que te dava força para continuar? Vocês. Saber que tinha uma família que acreditava em mim. E principalmente ver você, um menino tão pequeno, lutando tanto. Se você não desistia, eu não podia desistir também. Pai, você sabe que mudou muita coisa na minha vida, né? Como assim? Eu podia ter ficado revoltado, podia ter perdido a fé nas pessoas, na justiça, mas ver que no final a verdade apareceu me fez acreditar que vale a pena lutar pelo que é certo. Carlos abraçou o filho. Miguel, você não apenas me salvou naquele dia, você salvou nossa família inteira. E ainda por cima está salvando outras famílias todos os dias. É só o que aprendi com você, pai. Que família é a coisa mais importante e que a gente faz qualquer coisa para proteger quem a gente ama. Quando estava voltando para casa naquela tarde, Miguel passou em frente ao fórum onde havia acontecido o julgamento que mudou sua vida. Parou o carro e ficou olhando o prédio por alguns minutos. Lembrou-se daquele menino de 9 anos, vestindo um terno grande demais, carregando um caderno colorido cheio de anotações feitas com lápis de cor. Lembrou-se do medo que sentiu, mas também da determinação de não deixar que seu pai fosse condenado injustamente. Agora, aos 32 anos,
Miguel havia se tornado tudo o que sonhara ser. Um advogado que defendia pessoas inocentes, que lutava pela justiça, que acreditava na verdade. Mas mais do que isso, havia se tornado um homem que sabia o valor da família, da coragem e da importância de nunca desistir daquilo em que se acredita. Pegou o celular e ligou para Carlos. Pai, só queria dizer uma coisa. O que é, filho? Obrigado por ter me ensinado que vale a pena lutar pelo que é certo. Isso mudou minha vida e a vida de muitas pessoas que consegui ajudar. Miguel, quem tem que agradecer sou eu, por ter um filho corajoso como você. A gente se vê amanhã na oficina? Claro, filho. Você sempre será bem-vindo na oficina Silva em Filho. Miguel desligou o telefone sorrindo, olhou mais uma vez para o fórum e seguiu para a casa, onde sua esposa e seus 2 filhos pequenos o esperavam. A história havia começado com um menino de 9 anos dizendo: "Pai, eu serei seu advogado." E havia se transformado numa vida inteira, dedicada a fazer exatamente isso, ser advogado de quem precisa de justiça. Naquela noite, antes de dormir, Miguel foi verificar se seus filhos estavam bem. O mais velho, de 6 anos, estava dormindo com um livro de histórias sobre advogados ao lado da cama. "Papai, quando eu crescer, posso ser advogado como você?" havia perguntado o menino na hora de dormir. "Pode ser o que você quiser, meu filho, mas lembra sempre, o mais importante não é a profissão que você escolher, mas usar essa profissão para ajudar as pessoas." Miguel sorriu, lembrando-se de que a vida havia dado a ele a oportunidade de não apenas viver uma história de superação, mas de transformar essa história em inspiração para outras pessoas. Fim da história. Agora me conte o que você achou dessa história de coragem e determinação. Você acredita que Miguel fez as escolhas certas durante toda a sua jornada? Que lições essa história trouxe para a sua vida? Deixe sua opinião sincera nos comentários. Isso nos ajuda muito a criar mais histórias emocionantes como essa. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.